Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, um motivo de alegria para estarmos aqui todos reunidos em nome de Jesus e nisso contar, ele fez aniversário há pouco tempo agora, contar com a presença ilustre dele aqui. Tá? Nós estamos retomando os trabalhos aqui no nosso querido Grupo Espírita Rafael e vamos pedir a Deus que abençoe este ano para que possamos desenvolver os trabalhos e para que possamos nos desenvolver nesses trabalhos, nos nossos estudos. Né? Todas as vezes que a gente toma a decisão de vir até aqui, tá? Ou todas as vezes que nós tomamos uma decisão de tentar nos melhorarmos, nós somos assistidos e acompanhados inevitavelmente por irmãos carinhosos, irmãos do bem. Também é verdade que todas as vezes que a gente toma a decisão de destrambelhar ou de fazer alguma coisa errada, também somos acompanhados por irmãos com outra intenção que não a da bondade. Mas o que devemos falar aqui é que assim que tomamos a decisão, falar hoje eu preciso ir lá. E não é incomum de acontecer de falar assim, mas está um calor, hein? Hoje não acho que eu não vou não. Ou aí, mas será que vai estar? Nossa, hoje não estou me sentindo bem. Mas essa semana que vem. Ou alguma coisa, e a gente vai sendo desestimulados por aqueles que não nos querem bem. E estimulados por aqueles que nos querem bem. Aí vem a decisão. Independentemente de uma vontade de não querer estar, eu tomo a decisão de não, eu vou, porque isso me faz bem, é isso, para isso eu estou aqui. E depois a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso. Então, eis que aqui estamos. E eis que escolhemos estar aqui na presença de amigos espirituais mais elevados de nós, que vêm aqui para cuidar da gente. E no plano espiritual, quanto mais alto a sua posição, significa dizer que você mais ama, que você mais se doa, que você mais cuida. Diferentemente daqui, do mundo de aparência, onde mais alta é a nossa posição, mais queremos ser paparicados, mais queremos ser cuidados, ou tratados, ou satisfeitos em nossas vontades. Pois bem, então vamos agradecer a Deus por essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença de Jesus, e nisso nos dá a certeza dele estar aqui, a quem agradecemos imensamente pela oportunidade. Pedimos que nos ilumine, que nos inspire para que possamos compreender as palavras do Evangelho, entender essas palavras e ter força para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Pois bem, então o tema da palestra é recomeço. Né? Vamos pensar um pouquinho aqui. 100 km por hora é rápido? Depende. É mais ou menos, né? 500 km por hora é rápido? Depende. 3.000 km por hora é rápido? Começa a ficar ligeiro o negócio. E 107.000 km por hora é rápido? É a velocidade da Terra que ela faz o movimento de translação para dar uma volta em torno do Sol. Quanto Verstappen? 107.000 km por hora. Olha só a pressa do planeta para dar esse giro em torno do Sol, tá? Para que a gente possa considerar de novo um recomeço, né? E esse movimento é importantíssimo, traz as estações do ano, traz a maior distância do Sol, a menor distância do Sol. E tem uma outra velocidade também, né? Um movimento de rotação, que também não deixa de ser um recomeço. Cada dia é um recomeço. Dá uma chance da gente colocar a cabeça no travesseiro e retornar. E esse movimento da Terra de rodar assim, 1.675 km por hora. A velocidade do som é 1.200. Então nós temos rodando a 1.600 por hora e rodando maior assim a 107.000 km por hora. Tudo isso para dar uma volta aqui, para chegar aqui, para dar uma volta, para recomeçar todo dia. Olha, já pensou se o planeta você pregar, vai voar todo mundo aqui. Passa um asteroide na frente, freia, vai todo mundo ser ejetado do nosso planeta, vai para o. Aí é só uma curiosidade, vocês sabem quanto é a velocidade da luz? 1.479.252.849 km por hora. 1 trilhão de km por hora. Então, quando a gente fala a velocidade, para a gente ter a noção do universo, 4 anos-luz, tipo o Sol, pertinho. Né?
leva 4 anos viajando a velocidade da luz a 1/4 milhão de quilômetros por hora. Leva-se 4 anos para chegar onde a gente quer, a velocidade uma distância de 4 anos-luz. Pois bem, então, passada essa brincadeira aqui, vai dizer que nós rodamos a 107 mil quilômetros em torno do Sol para poder dar um ano, 365 dias, de 4 em 4, 366 dias, inventaram esse treinado, pode estar mais um dia em fevereiro. Né? Papa Gregório. Para a gente poder chegar. Então, vamos lá. Recomeço. Uma oportunidade da gente fazer diferente, fazer de novo. Para isso aqui, eu estava lendo o livro Paulo Estevam. Quem já leu? Chico Xavier Alemão. É um livro maravilhoso. Esse é um livro, não fosse só pela história comovedora, seria pela forma como é poeticamente escrito. É lindo, vale muito a pena. Pois bem, então, a época é em torno de 33 depois de Cristo. Tá? Na época, Corinto estava sob o domínio romano, assim como todo aquele pedaço lá, sob o jugo dos romanos. E tinha um tal de Licínio Múcio. Esse Licínio Múcio dá cabo terror naquele tempo. Tá? Esse em especial para os judeus. Então tomava propriedade, espancava, mandava matar, mandava prender, etc, etc, etc. E tinha um senhor lá, o Jochebed. O Jochebed, ele já tinha sofrido humilhações e injustiça por parte desse cara do Licínio. Tomou 2/3 ou mais das propriedades dele, né? E esse cara andando, um judeu com características judaicas, né? E já com uma certa idade andando pela rua, ele começa a ser hostilizado pelos soldados romanos que ali estavam. E ele falava: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? O cara falou assim: você passa e nem cumprimenta a autoridade romana? Né? Aí ele pega e fala: desculpa, mas eu não quis incomodar o senhor, que pau, apanha. Ele vai para uma taberna, para um lugar, mercado, algum lugar lá, e lá também tem soldados romanos. Então, dessa vez ele fala assim: quer saber, eu vou cumprimentar os caras, da outra vez ele deu um pau. Ele cumprimenta e fala: quem é você para achar que pode montar pau de novo? Então não adiantava fazer, ou seja, a ideia era você judiar, aí a origem da palavra, né? E ele chega em casa, sai lá uma notícia de que aqueles que se sentissem injustiçados, o tal do Licínio é receber lá no palácio dele lá, para acolher essas reclamações, os pleitos daqueles que se sentissem injustiçados. E ele falou: quer saber da outra? Eu vou lá, porque mais do que eu já tomou quase tudo que eu tenho. Eu não posso andar na rua. Se eu falo oi, eu apanho. Se eu não falo oi, eu dou um cacete. Eu vou até lá. Filhos desse cara, do Jochebed, Abigail e Estevão, 2 personagens importantíssimos da história cristã e desse livro especificamente, quando está contado. E os 2, criados, educados dentro das leis de Deus, judaicas, mosaicas, mas de um coração extremamente bom. Fala: pai, deixa disso, você vai para lá, vai dar ruim. Você acha por que ele está fazendo isso aqui? Ele está aproveitando para ver quem quer que quer reclamar dele. Não, mas eu vou porque eu preciso falar. E ninguém demoveu dessa ideia. Ele chega até lá e fala assim: olha, eu tive meus bens espoliados, né? E ainda levei, toda hora quando eu passo, eu levo um cacete dos teus soldados. Né? Aí ele fala assim: bom, então vamos fazer o seguinte: o que você tem? Você tem uma chácara aí no sítio? Vamos tomar também. Você está sendo injusto na sua reclamação. Quem é vós para poder? E então ele chega em casa, a caminho de casa, completamente atordoado pela injustiça. Aí levam as chicotadas ainda lá. Todo completamente atordoado por essa mais injustiça. Ele então resolve, porque em torno dessa chácara, esse Licínio já tinha ali tomado as terras, só tinha sobrado aquele pedaço. Ele resolve tacar fogo nas terras do Licínio. E ele põe fogo. Ele vê que o negócio começa a se espalhar mais do que ele pretendia que acontecesse. Chega até a casa dele e vê que o filho não está. Somente a Abigail, que era muito nova. O filho Estevão chega depois todo machucado, chamuscado, porque ele tentava apagar o incêndio do vizinho, que esses vizinhos, os
os operários sempre, os trabalhadores, os empregados sempre eles foram muito próximos, eram gentis no trato com ele lá, e ele achou, como um coração bom, foi ajudar. Nessa de tentar ajudar, 2 dos empregados não sobreviveram. Tá? E aí o Jochebed confessa ao filho aquilo que ele fez. Tá? E eles falam o seguinte: escuta, vamos embora porque vão vir atrás da gente. Mas como? Você estava lá, não interessa. Primeiro, você sai de lá, mas a notícia primeiro, o suspeito é você. Não passa muito tempo, os soldados batem na porta deles e levam os 3. No julgamento, que a gente sabe que não era julgamento, ele é condenado, fala: olha, você vai ser condenado à morte. Tá? O Estevão fala assim: não fui eu que fiz, fui eu que coloquei fogo para assumir a culpa do pai, ele queria meu pai ser condenado à morte. Tá? E ele, então, o Licínio diz o seguinte: tá bom, já que você está assumindo a bronca aqui, vamos fazer o seguinte: dá uma, sei lá quantas surras lá no seu pai, e você vai ser escravizado, vai para a cadeia e vai para as galés. Tá? E a Abigail é poupada, mais ou menos, né? Porque ela vai, ou o pai é morto, espancado, ou Estevão vai para a prisão para depois ir para as galés, e a Abigail, a caminho de casa, ela encontrou 2 amigos que ele falou assim: escuta, vai embora, você vai ser perseguido, também esqueça. Tá? Vai embora, e está indo embora agora o Zacarias e a mulher dele, e eles vão se estabelecer em outro lugar. Vai com eles. E assim ela fez, foi embora. Na época, tá, o Estevão indo para as galés sofreu barbaridade, mas ele demonstrava o seu caráter, o quanto ele era elevado moralmente e espiritualmente. E foram ser transportados desse navio uma importante figura romana, que adoeceu. E a doença que ele teve, tá, era de altíssimo contágio. Peste. E aí, aqueles mais próximos desse oficial romano falaram: sai de perto. Né? E os caras falam para o comandante do navio: não tem ninguém para tomar conta. Falou: vou colocar o Estevão. E o Estevão tratou desse cara como se o irmão fosse, cuidou dele, amando-o mais do que a si próprio. Esse cara se recupera. E logo em seguida, quem começa a manifestar os sinais da doença é o Estevão. E aí, qual que é a conclusão? Vamos jogar o Estevão no mar, ele escravo. E então este oficial romano falou assim: não, olha, ele tratou de mim como se fosse, eu quero intervir com ele. Vamos fazer o seguinte: o seu barco vai estar perto da costa tal daqui a pouco. Nós vamos colocá-lo no barco e eu vou levar ele embora daqui. Ele falou: olha, ele foi condenado pelo Licínio, inclusive. Ela falou: não, depois eu me viro com ele lá. Mas o importante é que este cara nunca mais. Ele falou com ele: falou, é importante você não se identificar mais com o Estevão. Tá? E você sai dessa. Tá? Ele adotou o nome e chegou até o local. Nesse local, com o estágio da doença já avançado, ele não tinha para onde ir. Indicaram para ele um lugar para ser curado, porque recebia doentes nesse estado, Casa do Caminho, onde os apóstolos de Cristo, Pedro, estavam lá para cuidar dessas pessoas. Ele, em contato com o cristianismo, ele que era um estudioso, fervoroso, adorador da lei judaica, mosaica, ele então passa fervorosamente a adorar o Cristo Jesus. Tá? Nesta cidade existia um sujeito chamado Saulo de Tarso, um doutor da lei, criado ou educado por Gamaliel, um grande doutor da lei de lá, mas que eles eram do alto escalão judaico da época do Sinédrio. Esse Saulo de Tarso, então, querendo demonstrar serviço, ouve dizer desse tal de Estevão e da Casa do Caminho, aonde as pessoas estavam, ainda que trouxesse em si a lei mosaica, mas tinha esse componente cristão e, portanto, entendiam que estavam acabando com a lei dos judeus, estavam subvertendo a lei. Vai esse Saulo de Tarso, ouve uma palestra de Estevão
e que todo mundo já era amado pelas pessoas, porque ela ajudava a curar, ajudava a acolher. O Saulo de Tarso, ele falou assim: isso é uma blasfêmia, você está querendo tal. Ele é confrontado pelo Estevão. O Saulo, do alto da sua autoridade e da sua arrogância, não aceita que isso aconteça. Então ele bola um plano para alguém denunciar a casa do caminho. Ele vai lá então e chama o Estevão para depor, quer ouvir explicações. Nessas explicações, obviamente podia falar o que ele quisesse. O Estevão não arredou o pé da crença que ele tinha em Jesus, tá? E ele então é condenado à lapidação. À época, este Saulo de Tarso namorava uma moça linda, de coração ótimo, chamada Abigail, a mesma irmã de Estevão, que não sabia que era irmã dela. E então ele falou assim: amanhã vai ser a lapidação do Estevão, eu preciso demonstrar meu poder, etc, etc, etc. Eu falei: eu quero ver essas coisas, tá? Não, mas vai lá, é importante, você será minha futura esposa, eu preciso que você vá lá. Então ela vai, e já tendo acontecido o apedrejamento ou a lapidação, aquele homem quase morto, todo desfigurado naquela situação, ele adotava o nome do freio, eu esqueci o nome, não podia esquecer, mas esqueci. Ela chega perto, eu falei: eu queria ver, porque eu acho que meu coração está pedindo. Ela chega perto e ela fica branca. Estevão, mas como assim, Estevão? Ele é o meu irmão. Saulo de Tarso fica congelado. Falou: como assim? Porque ele jurou a ela que procuraria o irmão dela ou ajudaria se ele tivesse vivo. Tá? E eis que ele se torna um algoz do irmão dela. Passados esses instantes difíceis, Estevão começa nas suas últimas palavras. Ele o perdoa, sequer se ofendeu pelo apedrejamento determinado por Paulo de Tarso. E ele então pede para a irmã seguir a vida dela como Saulo de Tarso, e para que não o odiasse, não sabia nem pedir. A irmã, ainda pensando, porque o irmão o perdoou, mas Saulo de Tarso, orgulhoso e necessitando de manter-se na posição que julgava ter, o que tinha na época, ele desiste de namorar Abigail. O que pensarão de mim, sendo irmã desse cara? Vamos descobrir. Tá? Então ele para de visitá-la na casa de Zacarias à época. Tá? Esta moça, de tamanho sofrimento, depois de tanto tempo procurando irmão, e ao encontrar, e de perder o amor da vida dela, Saulo de Tarso, que foi o cara que mandou matar o irmão, ela entra numa fase de prostração imensa e começa a definhar, e começa a ficar numa tristeza que ninguém é tirado de lá. Eis que passa pela cidade à época um sujeito chamado Ananias, cristão, espalhador da boa nova. E o Ananias conversava com Abigail, mesmo na casa de Zacarias, que era judeu. Saulo de Tarso, em determinado momento, ele começa a falar assim: eu não aguento mais de saudade, alguma coisa está me fazendo caminhar para ele. Ele volta a procurar por Abigail, onde recebe a notícia de que ela está desenganada, ela está próxima de morrer. Ele então procura Abigail e ela fala sobre Jesus Cristo, de tudo que ele representa. E ele fala: você deve estar louco, né? Isso é demônios da sua doença, daquilo que você está experimentando agora. Tá? Esse Ananias é um acelerado que é que passou, ele vai ser punido. Fala: não, Jesus prega o amor e tal. E ele sai de lá, e pouco tempo depois a jovem Abigail desencarna. Ele, furiosíssimo, porque refutava as coisas de Jesus, porque aonde ele passava, esse Jesus tinha esse papel dele. Então é através do Estevão, e ele vai atrás de Ananias, né? Em Damasco. Chegando, e ele queria pegar Ananias para ser punido. Então ele continuava como perseguidor de Cristo. E tudo aquilo que ele movimentou, as ordens que ele deu, e o fechar de olhos que ele fez por aqueles que cometiam atrocidades aos cristãos, foi ganhando movimento. À época de que prenderam Estevão, a pedido de Gamaliel, que era o tutor do Saulo de Tarso, e que
foi até a casa do caminho, conheceu o trabalho, conheceu Pedro, virou amigo de Pedro, levou os pergaminhos para poder estudar um pouco mais sobre Cristo, exilou-se no deserto, tá? E a pedido da Gamaliel, ele não matou Pedro, tá? Deu lá umas lambadas, mas não matou. Saulo de Tarso então vai com mais 2 na estrada de Damasco. E eis que então ele começa a sentir estranho. A ideia de Estevão, a ideia de Cristo, a ideia de Ananias, a ideia de Abigail não saía da cabeça dele. Começou a virar um pensamento cíclico. E ele não conseguia entender. Um torpor, uma tontura e de repente luzes, onde ele não conseguia mais divisar aquilo que era real, aquilo que era uma imagem. E de repente Cristo aparece na frente dele. Ele, sem se perceber, ele já estava de joelho diante daquela magnitude de Jesus. E ele então, sem acreditar, ele soube que era Jesus naquele instante, mesmo sem não ter visto. Jesus vira para ele e diz: quem sabe? Saulo, por que me persegues? E aí tudo aquilo veio, isso, a aparição tem um nome chamado, aparição não, a transformação moral, metanoia. Uma transformação tão poderosa e que não poderia ser diferente, vez que Jesus apareceu na frente dele. Ele era um determinado. Ele veio para cá para poder espalhar a boa nova, mas ele escolheu inicialmente ser perseguidor, iludido pelos poderes terrenos. E então depois, Saulo, porque me persegue, ele diz o que para Jesus? O que quer que eu faça? E ele então para de enxergar. Jesus diz para ele, desse depois, o que quer que eu faça? Entre em Damasco e lá vai ter o que será feito. Os 2 amigos de Saulo de Tarso acham que ele enlouqueceu naquele instante, porque ele diz que viu Jesus e que vai dedicar a vida dele a Jesus no mesmo instante. Ele falou: você está louco, alguma coisa, você o sol na moleira, não prestou para você, tá? Toma água, toma água com açúcar, que é o susto dele, né? E ele então continuou seguindo. Esses 2 fiéis escudeiros dele foram até com ele, e ele tinha um amigo lá em Damasco, chama fulano lá. Aí esse companheiro dele foi até lá e falou assim: escuta, está aí o Saulo, mas olha, não está batendo aí não, tá? O cara com medo e naquele dia, na casa desse cara, estava uma elite de judeus, de religiosos judeus, né? Aí o cara falou assim: olha, não vai dar certo, não vai pegar bem, né? Porque ele foi lá e falou assim: está certo, está tudo aqui, mas aqui você não pode ficar não. Você vai falar um trem desse aqui, você está louco, vai falar aqui na frente de todo mundo, vai dar ruim, tá? Vamos fazer o seguinte: virando ali, subindo, tem uma estalagem, você pode ficar lá, tá? O Saulo ainda tinha uma reserva de dinheiro, ele foi para lá, foi muito bem cuidado. Os companheiros dele, ele dispensou, falou: mas você está cego, né? Como é que vai fazer e tal? Falou: você vai embora, porque os 2 falaram assim: mas eu acho que é melhor não, você não vai, a gente vai ficar para o nosso lado. E eis quem chega nessa estalagem: Ananias, aquele que foi atrás. E só que Saulo, já convertido a Jesus, né, ele diz: olha, eu vim aqui para te pegar, mas agora eu estou vendo que eu era o perseguido, né, porque não tem sentido, mas agora eu quero dedicar a Cristo, tal. E ele disse que era para te procurar. Não, ele não disse que era para procurar. O Ananias disse, falou: o Cristo me deu o recado que era para te procurar. E vai até Saulo, faz uma oração e ele recupera a visão. Então aquele que seria perseguido devolveu para ele a visão. Ele entende que a partir dali ele precisa estudar e se dedicar ao Cristo. Ananias tinha algumas partes do Evangelho, era tudo pergaminho, não era hoje que você baixa aqui, eu tenho livro no sebo ou qualquer outro canto, né? Você tem aqui na estante, você acha em todo lugar, tá?
ele então resolve procurar. Ele fala: eu vou voltar, eu vou lá para Jerusalém, eu preciso falar disso, preciso falar daquilo. Ele fala: não é a hora, não vai prestar isso aí para você não, tá? E ele vai procurar quem? Gamaliel, o antigo tutor dele, aquele que o ensinou. Ele chega para Gamaliel e fala assim: olha, eu tenho que dedicar minha vida agora. Gamaliel já com uma certa idade, ele começa a trocar ideias com Saulo de Tarso, oriental. Falou: olha, porque junto com a conversão de Saulo, aí agora Paulo, veio um arrependimento, um remorso absurdo de tudo que ele tinha feito. Imagina, né? Então ele falou assim: agora aquele a quem eu vou dedicar minha vida foi a quem eu persegui, e a todos aqueles que dedicaram a vida para ele, que eu mandei matar. Esse remorso, inclusive com Abigail, com Estevão, com todos os outros, o cara comia por dentro, mas ele falou assim: eu preciso recomeçar. Nossa, cara, eu preciso dar um novo início nessa minha vida, tá? Aí, e todo por onde ele passava, ele era rejeitado agora, porque ele era um doutor da lei. Ele era um cara que, onde chegava, ele era acolhido, ele era admirado, né? E agora ele era tido como louco ou como traidor. O tutor dele falou assim: o melhor que você tem a fazer é se isolar, e você vai penar e pensar, se preparar para as dificuldades que advirão. Então você tem que viver uma vida difícil. O irmão do cara era um cara muito bem sucedido, tinha caravanas de caminho para transportar mercadoria. Ele falou assim: olha, tá aí um casal agora no oásis que eu tenho lá, você vai ter, se era tecelão, você aprendeu o tecelão, você pode voltar e vai para lá com ele, você vai ter os dois lá. Tá? E ele foi para lá, e os dois disseram, né, que eles estavam ele viu que eles tinham um jeito diferente de falar, de se amar, de se dedicar. E ele levou os pergaminhos completos do Evangelho do Gamaliel que deu para ele. O Gamaliel falou: eu já sei de cor. Tá? E ele então pôde se abrir aos dois que eram cristãos, mas ainda não tinha revelado que era Saulo de Tarso terrível. Depois de um determinado momento, os dois contam a vida deles para ele. E por que eles foram para lá? Porque a perseguição determinada por Saulo de Tarso, a quem eles não reconheciam na frente dele, tá, os fizeram, perderam parentes, perderam tudo que tinham e fizeram fugir. Tá? E então ele falou assim: olha, eu sou Saulo de Tarso. Ele é perdoado. Os dois voltam depois de um tempo, ele já preparado, e começa a tentativa dele de espalhar o Evangelho. Dali para frente tem toda uma história, e aí vale a pena ler. Eu não vou contar o fim, né? Não vai ver só. Ele não morreu igual o Pedro, da cabeça, tá? Mas vale a pena qualquer um ler isso aí, porque é transformador de fato. Tudo isso para a gente ver que é possível recomeçar. Olha só, Saulo de Tarso, de perseguidor, ao grande apóstolo de Cristo, um dos mais importantes, aquele que tinha a missão de levar a palavra de Jesus, fazia com que ela tentasse ser calada ao longo do tempo. E ele, quando tentou recomeçar, e aí é importante, agora a gente começa a pensar sobre o nome um pouquinho aqui. Tá? Qual que é a ideia nossa de recomeço? Fala: não está legal, eu quero recomeçar, quero fazer de novo, porque a gente só recomeça aquilo que não está dando certo. Porque aquilo que está dando certo, você continua. Não é? Então, aquilo eu falo: vou recomeçar. Recomeçar eu quero fazer um novo começo para ter um fim diferente daquilo que eu estava chegando. Beleza? Beleza. Tá. Mas quando eu tomo a decisão, eu falo assim: eu vou recomeçar. Por exemplo, eu desisti de estudar. Tá? Eu vou recomeçar, vou retomar os estudos. Ou eu desisti de ir ao centro, eu vou retomar. Eu desisti de me dedicar ao próximo, eu vou recomeçar. Eu decidi romper com alguém, e eu vou recomeçar, reatar. Qual que é a ideia inicial que nós temos ao pensar em recomeçar? Aquilo vai me deixar feliz pra caramba. Mentira.
Inicialmente não. Saulo de Tarso comeu pão, que eu ia falar que ele mesmo tinha amassado, mas vamos falar do diabo amassou, tá? Porque só foi humilhação, só foi sofrimento e dificuldade. Fácil para ele era antes que ele mandava. Ele tinha um poder. Fácil para ele era quando tinha um poder terreno. Mas recomeçar quer dizer, falar, eu vou abdicar do conforto que eu tenho. E o conforto que eu tenho é o meu comportamento. É o jeito que eu sei resolver os meus treinos. Não é? Ah, mas você está falando como assim, Fernando? Eu falei, é confortável xingar alguém? Se não fosse, eu não xingava. Se ele machucasse no momento, eu falei, ele lá, vai me queimar, né? Ele vai atacar nos outros. É confortável exercer os nossos defeitos? Porque é o que eu sei fazer. Olha que loucura. Não exercer os defeitos, solucionar os meus problemas com virtudes é um desconforto desgraçado. Você quer ver? Alguém me ofende, fico quieto. Isso vai me matar por um momento. É desconfortável. Se eu quero demonstrar, se eu quero desenvolver a humildade, o que vai acontecer comigo? Como é que eu exerço? Como é que eu exercito uma virtude? Praticando. Então, se eu quero exercitar a humildade, eu vou passar por situações que vão me... Se eu quero exercer a paciência, eu vou passar por situações que eu serei testado em paciência. É um desconforto. O recomeçar é desconfortável. Então, se nós estivermos esperando, e é isso que a maioria faz com que a gente desista. Falou, quer saber, vamos começar um trabalho aqui, onde nós vamos cuidar das pessoas. Aí você começa. Aí a pessoa fala assim, vou parar com isso aqui, ninguém dá bola para isso. Ninguém dá valor. Foi lá, você fala, você deu um prato de comida para a pessoa jogou ali, ó. Mas você está fazendo para ela, para Deus. O papo é com quem? Então, isso faz com que a gente continue em nossa estrada da tentativa de solução dos nossos problemas com os nossos defeitos. Isso não é recomeçar. Isso é, segundo Einstein, tentar esperar um resultado diferente. Fazendo as mesmas coisas é loucura. Então a gente acha, muitas vezes, que estamos recomeçando. A gente só muda o xingamento. Mas se a gente não mudar de fato a atitude, não precisa ter essa metanoia, agora não. A Terra dá essa viagem a 107 mil quilômetros, mas ela leva um ano para chegar no mesmo ponto. Roda 1.700 e tantos quilômetros por hora, só que levam 24 horas para chegar nisso, para a gente passar por um dia. Note como as leis naturais se aproximam tanto das leis morais. Sim, porque são leis naturais, as leis físicas se aproximam das leis morais, porque foi o mesmo Criador. Temos a chance de recomeçar. Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Recomeçar. Mas Jesus disse mais: você tem que nascer do corpo e do Espírito. Não adianta você ficar vindo aqui reencarnando se você não mudar a sua atitude. Não adianta a gente ter a chance de todo dia, um novo dia, ou de todo ano, um recomeço, se a gente não mudar o nosso espírito. Para quem que ele falou isso? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Nicodemos. Nicodemos é um doutor da lei judaica. O cara que também tentaria perseguir. Só que a época de Jesus, um pouco mais cedo isso aí, né? E aí Nicodemo fala assim: você está falando das coisas, você é de Deus, você está falando só pode ser coisa de Deus, tá? Mas como é que eu faço para chegar ao reino de Deus? Bom, em verdade eu vos digo que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E aí diz que nascer do corpo e do espírito. O Nicodemo fala assim: escuta, como é que um velho como eu pode entrar na barriga da minha mãe de novo? Eu falei assim: escuta, você é um doutor da lei.
Você não entende nem de horta, vai perguntar para isso. Tá. É mais ou menos isso. Agora, pensa bem, nós já sabemos disso. Nicodemos não sabia. Nós já sabemos que precisamos renascer em espírito, renascer em coisa. E aí? Sabemos, mas não renascemos ainda. Sabemos, mas cultuamos e cultivamos o homem velho que existe em nós. Aquele antes do terceiro milênio, aonde está apto a viver no mundo de provas e expiações, mas reclama do ambiente. Necessitamos do mundo regenerado e, para tanto, nós precisamos nos regenerar, fazer de novo, dar nova geração. É fácil fazer isso? Não. Mas lembra que quando do começo, agora a gente começa a estudar o trem tudo aqui. Tá no começo, tá calor, tá ruim, tá chato, podia estar em um lugar, não sei o que lá, não sei o que lá. A minha vontade podia não ser de vir, mas a minha decisão foi de mim. Então, quando a gente decide recomeçar, que é fazer diferente tudo aquilo que nós estamos fazendo, ou boa parte daquilo, para que a gente não incida nos mesmos erros, vai ser desconfortável, vai ser difícil. E se eu estiver esperando ser gostosinho no começo, eu vou desistir. Portanto, eu tenho que tomar a decisão de continuar. A gente fala de perdoar. Eu sou ruim nisso. Sou bem ruim nisso. Sou ruim num monte de coisa. Ruim em várias virtudes e bom em vários defeitos. Porque a gente fica, eu falo assim, eu queria perdoar, mas não consigo. Se você está pensando nisso, você já deu um passo seguinte. Normalmente assim, eu não quero ninguém pintado de ouro. Ele lá é o cara. Tá? Porque eu estou esperando sentir vontade. Ô bicho, você é um cara do mundo de provas e expiações. Há ainda em você, ainda que o bem latente, mas tem um monte de coisa ruim. Não vai dar vontade, não. Pode até dar vontade, até a pessoa fazer de novo. Mas você fala assim, bem que eu tentei, tá vendo? Não vale a pena. Isso aí é coisa que não vai ficar para a próxima encarnação. Mal sabe nós, né? E aí, não vale a pena? Só que aí você lembra de Jesus. Perdoar quantas vezes? 7 vezes de perdão? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Significa dizer que não é um número cabalístico, não é uma quantidade de vezes. Quer dizer que é no gerúndio a bagaça. Enquanto estiver sofrendo ofensa, você tem que continuar perdoando. Por isso multiplica. Senão você diminuía ou dividia. Agora, estas virtudes todas, porque é que Saulo de Tarso, um cara que veio para espalhar a palavra de Jesus, sucumbiu à dificuldade e virou perseguidor? Era bom, era confortável mandar. As ilusões do mundo nos faz isso. Por que eu vou me preocupar com essa coisa? Lasca para lá. Quer saber? Agora vai ser assim. Eu vou pensar em mim primeiro, o resto você vai ser. A pandemia que veio para a gente falou assim, não, agora vai ser um movimento em que a Terra, as pessoas vão se amar mais. Piorou. Se está ruim para você, azar o teu. Ou, como diria, para mim, você é problema seu. Pronto. Tá. E aí a gente, esse discurso egoístico, até porque muitas das vezes foi o discurso foi polarizado, que é certo ou que é errado, e foi cultuando uma distância, porque tudo aquilo que é binário se afasta, é o oposto, é 0 e 1. Agora, a pessoa que pensa diferente de mim não é meu oposto, ela é meu complemento. Na natureza, quando é necessário a união de alguém, não há oposição, há complemento. E aquele que me é difícil é um complemento para o meu crescimento. Deixa de ser besta, pelo amor de Deus.
Deixa ele para lá. É assim, é meu complemento, mas eu não quero. Eu falei, só que eu quebro a cabeça da tua vida, vai faltar essa peça. Quem falou que você quer ser difícil? É desconfortável. Tá? Então, senhor, eu já perdi a hora de falar. Já foi. Tá? Mas que nós sejamos concitados, depois da Terra viajar a 107 mil km/h, dar a volta em torno do Sol, fazer primavera, verão, outono e inverno. Agora é verão, inverno lá de cima. Tá? Para que a gente possa raciocinar. Fala, todas as vezes a gente fala assim, não, esse ano eu vou fazer uma coisa. A gente não pode ser, esse ano eu vou ser melhor. Não tem mais nada para fazer. Foi para isso que eu vim, para renascer em espírito e em corpo. O resto tudo é complemento. Esse é o objetivo. Que nós possamos então agradecer a Deus por este momento. Já passei da hora bastante. Tá? E pedindo que Ele nos ilumine, que Ele nos dê força, para que possamos ter coragem de, ao fazermos a nossa oração, sem medo de ouvir, perguntar a Jesus: o que queres que eu faça? Sabemos que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Sabemos que é perdoar. Sabemos que é não levar para casa as dificuldades criadas por nós mesmos. Sabendo que quando uma mão é estendida, a minha vai em direção. Sabendo que quando uma lágrima corre, é meu dever tentar acalmar. Sabendo que meu ombro, ainda que carregue o mundo, deve servir de amparo, de carinho para aqueles que precisam, pois fora da caridade não há salvação. Que assim seja.